Nos vídeos anteriores, acompanhamos toda a fase investigativa da persecução penal. Estudamos como o inquérito policial é instaurado, desenvolvido e concluído. Quando houve prisão, analisamos o funcionamento da audiência de custódia. Mas a investigação não termina na delegacia. Concluído o inquérito, a autoridade policial elabora o relatório final e encaminha os autos ao Poder Judiciário. Em seguida, o procedimento é remetido ao Ministério Público, que passa a exercer um papel decisivo na persecução penal. A partir desse momento, o promotor de justiça analisará todo o conjunto de elementos produzidos durante a investigação para decidir qual providência jurídica deverá ser adotada. Neste vídeo, vamos compreender como ocorre essa análise e quais são os possíveis caminhos que o procedimento poderá seguir antes do início da ação penal. Recebido o inquérito, o promotor de justiça inicia uma análise estritamente jurídica dos elementos produzidos durante a investigação. A primeira verificação diz respeito à materialidade do delito. Em outras palavras, é preciso saber se existem provas de que o fato criminoso realmente ocorreu. Na sequência, o Ministério Público examina os indícios de autoria, buscando identificar se há elementos que vinculem o investigado à prática da infração penal. Por fim, o promotor avalia a existência de justa causa para persecução penal. Isso significa verificar se o conjunto probatório é suficiente para justificar o oferecimento de uma denúncia, evitando que alguém seja submetido a um processo criminal apenas com base em suspeitas ou conjecturas. É importante compreender que, nessa fase, o Ministério Público não procura uma prova definitiva de culpa. O julgamento pertence ao Poder Judiciário e somente ocorrerá após o contraditório, a ampla defesa e a produção das provas em juízo. O objetivo da análise ministerial é muito mais simples: responder se existem elementos mínimos e juridicamente suficientes para que a persecução penal possa prosseguir. Concluída a análise do inquérito policial, o Ministério Público deverá definir qual providência é juridicamente adequada para o caso concreto. Se verificar a existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e justa causa para persecução penal, oferecerá a denúncia, dando início à ação penal pública. Caso entenda que a investigação ainda está incompleta, poderá requisitar diligências complementares para esclarecer pontos relevantes antes de formar sua convicção. Se concluir que não existem elementos mínimos para justificar o prosseguimento da persecução penal, promoverá o arquivamento do inquérito, observando o procedimento previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Por fim, quando preenchidos os requisitos do artigo 28-A do CPP, poderá propor o acordo de não persecução penal, mecanismo consensual destinado a evitar a instauração da ação penal, desde que presentes as condições estabelecidas em lei. Nos próximos vídeos, estudaremos cada uma dessas hipóteses separadamente, começando pelo acordo de não persecução penal e, em seguida, pelo oferecimento da denúncia e pelo controle jurisdicional exercido pelo juiz. Nem toda investigação criminal resulta no oferecimento de uma denúncia. Em determinadas situações, a própria legislação permite que o conflito seja solucionado por meio de um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado. Esse instrumento é denominado Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Seu objetivo é evitar a instauração da ação penal quando a resposta consensual se mostrar suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Para que isso seja possível, a lei exige o preenchimento de requisitos específicos. Entre eles, destacam-se a inexistência de violência ou grave ameaça, a pena mínima inferior a 4 anos e a confissão formal e circunstanciada da prática da infração pelo investigado. Presentes esses requisitos, o Ministério Público poderá propor condições proporcionais ao caso concreto, como reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária ou outras medidas legalmente admitidas. O acordo, entretanto, somente produzirá efeitos após a homologação pelo Poder Judiciário. Cumpridas integralmente as condições assumidas, extingue-se a punibilidade, impedindo o prosseguimento da persecução penal em relação àquele fato. É importante destacar que o acordo de não persecução penal não constitui um direito automático do investigado. Sua celebração depende da análise do Ministério Público quanto à presença dos requisitos legais e da suficiência da medida para atender às finalidades do direito penal, permanecendo sujeita ao controle de legalidade exercido pelo juiz competente. Antes de encerrarmos este tema, vale registrar uma estratégia bastante utilizada pela Defensoria Pública e por advogados criminalistas durante a audiência de custódia. Além de analisar a legalidade da prisão e a presença dos requisitos da prisão preventiva, a defesa deve realizar uma avaliação antecipada da imputação penal atribuída ao investigado, da pena abstratamente cominada e das consequências jurídicas que, em tese, poderão resultar ao final do processo. Em muitos casos, essa análise revela que o delito possui pena mínima inferior a 4 anos, foi praticado sem violência ou grave ameaça, e, em princípio,
preenche os requisitos para futura proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Nessa hipótese, a defesa pode construir uma tese baseada na conjugação de diversos fundamentos. Primeiro, demonstrar a inexistência dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Segundo, evidenciar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, são suficientes para assegurar a regularidade do processo. E, por fim, sustentar que existe plausibilidade concreta de solução consensual antes mesmo do oferecimento da denúncia, circunstância que reforça a desnecessidade da segregação cautelar. Outro aspecto que merece destaque é o princípio da proporcionalidade. Imagine um caso em que, ao final da persecução penal, o investigado possivelmente fará jus ao acordo de não persecução penal, ou até mesmo, em caso de condenação, receberá uma pena compatível com substituição por restritivas de direitos, suspensão condicional da pena ou outro benefício legal. Nessas situações, a conversão do flagrante em prisão preventiva pode representar uma medida cautelar significativamente mais gravosa do que a própria consequência jurídica que provavelmente será aplicada ao término do processo. Esse raciocínio não impede a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, mas constitui um argumento relevante para demonstrar que a custódia cautelar, naquele caso concreto, pode revelar-se desnecessária e desproporcional. Naturalmente, a futura celebração do acordo de não persecução penal depende de análise exclusiva do Ministério Público e não configura direito subjetivo do investigado. Entretanto, quando essa possibilidade é juridicamente consistente e se soma à suficiência das medidas cautelares do artigo 319, forma-se uma linha argumentativa sólida em favor da concessão da liberdade provisória. Essa é uma estratégia defensiva baseada na leitura conjunta do caso concreto, da proporcionalidade das medidas cautelares e da provável evolução jurídica da persecução penal, sempre respeitando os limites estabelecidos pelo Código de Processo Penal e pelas circunstâncias específicas de cada processo. Concluída a análise do inquérito policial, o Ministério Público poderá oferecer a denúncia quando verificar a existência de justa causa para o exercício da ação penal. A denúncia representa a formalização da acusação perante o Poder Judiciário e marca o encerramento da fase pré-processual da persecução penal. A partir desse momento, os autos deixam a esfera de atuação exclusiva do Ministério Público e passam ao controle jurisdicional do juiz competente. Entretanto, o simples oferecimento da denúncia não significa que o processo criminal teve início. Antes disso, o magistrado deverá exercer o chamado juízo de admissibilidade da acusação, verificando se a denúncia atende aos requisitos previstos em lei e se existem elementos mínimos que autorizem o prosseguimento da ação penal. Somente após essa análise o juiz poderá receber ou rejeitar a denúncia. Se a denúncia for recebida, o acusado será citado para apresentar sua resposta à acusação, inaugurando efetivamente a fase processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa. É exatamente desse ponto que prosseguiremos no próximo módulo, quando estudaremos o controle jurisdicional da denúncia, o recebimento da acusação, a citação do réu e o início formal do processo penal.